Viva todo dia é dia de pizza. Neste sábado, pizza portuguesa, com molho de tomate fresquinho. A tradicional da casa acompanha presunto, ovos, cebola, mussarela especial e azeitonas pretas. No delivery por apenas R$ 85,00. Confira promoções exclusivas baixando gratuitamente nosso app em sua loja de aplicativos ou ligue 3621-4881. Dona Oliva, a gente une e reúne. Toquetão Multimarcas. Compra, venda e consignação de veículos. Com o maior estoque e variedade de marcas e modelos da região. Veículos até 100% financiados com as melhores taxas. Troca com troco. Anda a pé quem quer. Aqui a gente facilita para você sair de carro. Toquetão Multimarcas. Avenida Brasília, 1837. Fone Whats 18 99783 2712. Você está procurando um ensino de qualidade que ajude seu filho a se desenvolver plenamente? Conheça o Colégio De Ângeles. Aqui o aluno é o centro do processo educacional. Nosso objetivo é formar cidadãos críticos, criativos e comprometidos com a sociedade. O Colégio De Ângeles dispõe de uma equipe de profissionais altamente qualificados, metodologia inovadora, infraestrutura completa e programa bilíngue. Venha para o Colégio De Ângeles. Educação infantil ao ensino médio. Contamos também com período integral. Jovem Pan Araçatuba 104,3. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive. O resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu. Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive. Única e diferente. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18 99750 6170. Acesse dwjengenharia.com.br. Jovem Pan Araçatuba 104,3. Sistema Regional de Comunicação Limitada. Canal 282. Jovem Pan. Agora na Jovem Pan Araçatuba. Panorama Político. Os bastidores e articulações políticas de Araçatuba e região. Panorama Político Jovem Pan. Panorama Político. Olá, bom dia, são 8 horas e 12 minutos, você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Eu sou Suelen Giron, jornalista e conto com apoio técnico e operacional do meu colega de profissão, Jonathan Alves. Hoje é sábado, dia 4 de janeiro de 2025. Seja bem-vindo ao Panorama Político, um programa de entrevistas sobre bastidores da política regional. Desde já faço questão de agradecer ao CEO do SRC, Sistema Regional de Comunicação, Marcelo Rocha, por acreditar e avalizar esse projeto. Registro também a minha gratidão aos nossos patrocinadores.
O entrevistado da primeira edição do Panorama Político deste ano é o prefeito de Araçatuba, Lucas Anata. Lembra a todos que o Panorama Político está sendo transmitido também pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e você que está e pela página no Facebook Suelen Giron. Suelen com L só, N de navio, Giron com G e N de navio. E você que está na audiência pode participar interagindo e enviando perguntas. Bom dia, Lucas. Muito obrigada por aceitar o convite para estar aqui hoje. Bom dia, Suelen. Obrigado pela oportunidade. Jonathan, Jovem Pan, toda a audiência. É uma alegria estar aqui mais uma vez. A minha primeira pergunta, Lucas, é uma curiosidade minha mesmo. Então, você foi lá no dia 1º, recebeu a posse, foi à prefeitura, recebeu até a chave da cidade, mas no dia 2 de janeiro, que foi o primeiro dia útil do ano e também o primeiro dia útil do seu mandato. Quando você entrou na prefeitura, qual a primeira coisa que você fez? Foi bacana, porque eu cheguei junto com os servidores e aí eu fui ficando na porta ali com eles, cumprimentando. Na verdade, eu fiquei um tempão lá na porta. E fui entrando lá nas secretarias, fui conhecendo um por um. Então eu fiquei um tempão conversando com os servidores. Muitos eu vi pela primeira vez. Então, na verdade, não foi planejado, não. Cheguei lá, encontrei os guardas, né? Alguns, boa parte eu já conheço. Então, eu fiquei andando ali com os servidores, conversando com eles. Eu demorei mais de 1 hora para chegar no meu gabinete. Ah, isso é muito legal. E aí, chegando no gabinete, o que você fez? O pessoal já estava me esperando já. A gente tinha algumas coisas já para pensar, inclusive as nomeações, olhar as documentações, porque eu começar a assinar a nomeação dos secretários, né? Então começou algo muito mais de ocupação. Nós estamos chegando num ambiente novo, né? Então agora o primeiro dia foi muito mais organizacional. Tem muita burocracia envolvida. Tem muita burocracia envolvida. Então foi um dia muito mais ali de ocupação, de entendimento da estrutura. Alguns dos meus assessores não sabiam ainda onde ia ficar. Então foi bem assim uma chegada de acomodação. Certo. E quais são as prioridades? Aqui você pode elencar rapidamente, que depois a gente vai se aprofundando em cada assunto. Quais serão as suas prioridades nesses 100 primeiros dias de governo? Olha, em primeiro lugar, a saúde. Então, isso aí, nós temos falado sobre isso. Já viemos trabalhando afinco desde antes no processo de transição. Estamos com propostas e projetos que realmente vão criar um impacto muito grande, inclusive mudanças estruturais. Na organização da própria secretaria, na estrutura e de como tem sido conduzido hoje a saúde. E nós entendemos que a Araçatuba ela precisa de uma mudança no modus operandi da política, né? Na cultura política. Então a Araçatuba também ela carece de um projeto, e esse nós também estamos trabalhando, inclusive viajei até antes da posse para ver isso, projetos que gerem desenvolvimento econômico. Com desenvolvimento econômico também acompanhado de desenvolvimento educacional. Nós temos hoje um interesse muito grande em fortalecer a guarda municipal e a tecnologia implementada para aumentar o nosso nível de segurança. A Araçatuba vem crescendo e nós temos que cuidar disso. Nós não podemos ver um aumento no número da violência para depois correr atrás de tecnologia ou de métodos. Então são pilares que nós estamos fundamentando e também na questão organizacional de dentro da prefeitura. Nós vimos, acompanhamos cidades, modelos, cidades que tiveram um bom desempenho, como por exemplo São José dos Campos, onde tive, mas Maringá, que estou com uma possível visita lá agora no primeiro trimestre. Nós vemos que a gestão municipal é acompanhada de muitos índices, de muitos dados. Então, lógico, não é só um bom software, é uma cultura de gestão onde nos impressionou como que eles são conectados a índices, a números, a dados, a desempenho. Assim você consegue nortear o trabalho porque você tem metas e dados constantes. Então, essa é também um grande desafio, porque dentro da estrutura existente, a implementação, né, dessa cultura de gestão é algo desafiador e que nós queremos aí ter o mais rápido possível um processo que, a partir do momento que ele é implementado, ele é contínuo também no seu progresso, né? Você se adequa a um sistema, você se adequa a uma metodologia, até uma estrutura de compliance, e aí isso vai cada vez mais se fortalecendo como uma roda virtuosa. Certo. Então, suas prioridades serão saúde, o desenvolvimento econômico e também
Segurança. A segurança, certo. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a saúde, já que é uma prioridade. Nas palavras da Anice Zucon, a sua vice, eu gostei muito de uma definição dela, de que a saúde de Araçatuba está em coma, recebendo tratamento paliativo já. Quais são os seus planos, as estratégias para tirar a saúde de Araçatuba desse coma e realmente transformar o atendimento médico aqui na cidade? Eu tenho falado para todo mundo que o problema que a gente vê em Araçatuba não é um problema de estrutura. Então é bom frisar isso, porque muitas vezes, eu vou abrir, eu vou construir, pronto. Araçatuba não tem um problema estrutural, pelo contrário, nós temos prédios fechados. Né? A antiga administração de Ladoira, ela fechou instrumentos, estruturas de saúde. Inclusive o Hospital da Mulher. Inclusive o Hospital da Mulher. Então, nossa proposta não é só a reabertura, é uma readequação administrativa. Eu tenho tocado muito nessa tecla. Quando a gente percebe o desenvolvimento, o desempenho que o município tem, por exemplo, na saúde da família, que para nós é algo muito sério. Por que o Dr. Daniel, um médico, é o secretário da saúde? Porque ele que implementou o projeto de saúde da família em Araçatuba. Ele é um especialista da área. É uma pessoa que viveu e aposentou já, inclusive, no próprio município. Então é um servidor na implementação da saúde da família. A saúde da família, quando ela é tocada como deve, como se preconiza, nós teremos aí um índice de 80% a 85% da demanda atendida nas UBSs. Você imagina o impacto positivo que isso traz. Porque a pessoa ela vai se relacionar com o seu médico e o seu médico a acompanha. Então, muitos casos que chegam à necessidade de correr ao pronto-socorro, né, uma hipertensão, uma falta de ar, um problema cardíaco, a pessoa já vai estar num tratamento constante e já você diminui a emergência, a urgência. Tá? Então, você já cria já ali uma estruturação melhor. Né, uma redução no impacto, uma redução de impacto, né? Você tem menos demandas graves que poderiam ser evitadas porque elas estão sendo atendidas nas UBS. Para isso também tem toda uma equipe, não basta o médico, né? Tem uma função que é extremamente importante com a agente de saúde e nós percebemos que eles não têm gestão. Ontem nós estávamos tendo uma reunião e o que nós percebemos? Não tem protocolo. Então quando você não tem protocolo, você não tem padrão de atendimento. É básico você ter no atendimento protocolos. Qual é o protocolo que os médicos vão seguir baseado já naquilo que é preconizado e conhecido da saúde. E aí, para poder ter esse grande desafio, sabendo que nós tivemos vários problemas com as UBSs aqui, com as OSs, que hoje atendem o município, nós precisávamos de um grande parceiro. Né? Já há tempos que eu até como vereador cobrei e tive grandes debates em relação à situação das OSs, questionei várias coisas absurdas, e aí surgiu a ideia do Salesiano, que já vem já há um tempo conosco. Trouxemos o Salesiano para a transição, tivemos que adiantar o anúncio, né? Me perguntaram qual seria o grande anúncio. Eu falei, cara, eu fiz antes, eu dava o grande anúncio por dia, eu tive que fazer antes por uma necessidade. Por emergência, inclusive. Por emergência, então nós tivemos que fazer o grande anúncio antes. Porém, isso nos alegra muito porque o grupo, a força ali de trabalho, tanto da universidade quanto da secretaria, tem sido constante, eles têm trabalhado muito. Então acreditamos aqui no dia 15, nós estamos posicionando, até porque a universidade quer um diagnóstico. Na prática, o que está sendo feito exatamente com essa parceria com o Unisalesiano? O Salesiano ele precisa ter um diagnóstico daquilo que ele vai encarar. Então, por isso que ainda nós não temos isso oficialmente ou assinado, nada. Porque é uma instituição centenária, é uma instituição internacional, é uma instituição vinculada à Igreja Católica, que é uma grande instituição respeitada, séria, e o Salesiano sabe que o nome dele é muito importante, né, e carrega toda uma credibilidade. Então ele precisa saber em que terreno ele vai pisar. Justamente, e nós entendemos isso. E isso, na verdade, mais me anima do que me preocupa. Porque se eu tenho um parceiro desse porte com essa preocupação, tendo a ele um trabalho de excelência e querendo desenvolver um trabalho de excelência, imagina o impacto positivo que vai ser na vida das pessoas. Então, assim, nós estamos torcendo muito para a finalização desse processo que vem andando, assim, de forma sólida, né? Você vê neles, eu tenho me encontrado com o padre, com o André, que é o vice-reitor, com os professores, né, que coordenam o curso de medicina, são médicos também, e é nítido ver neles, assim, a alegria, a ansiedade e a esperança daquilo que pode ser feito. Porém,
nós temos aí um processo lógico, né, e responsável de análise junto com a secretaria hoje. Até o dia 15, ou no dia 15, vocês vão fechar esse diagnóstico qual é a situação e já vão trazer possíveis soluções, ou a partir do diagnóstico? Até porque é o seguinte, nós temos um orçamento. Não, é porque a gente tem um orçamento pronto. Então, qual que foi a questão? Eu tenho um orçamento pronto. Então, até porque ele é votado, não se muda assim. A minha proposta essa é a demanda. Qual que é a adequação e qual que é a situação, a real situação. Então, não é só uma situação operacional. É estrutura, implementos, é tudo. É equipe técnica, é tudo. Então, a análise está sendo feita nisso. Nós vamos trazer resolutividade, porque não é uma questão de entrar e tocar do jeito que está, não é melhorar um pouquinho. Eu falo sério, a Araçatuba vai virar referência na saúde. Então, e eles entendem também. Eu estou tratando com um parceiro que tem a mesma intenção e tem a mesma responsabilidade. É uma faculdade. Nós podemos aqui ter uma das faculdades com a melhor estrutura da América Latina, caso isso ocorra. E tem de tudo, tá? Ponto de 90% para ocorrer. Então, nós estamos propondo algo muito grande, realmente. Se as pessoas pudessem ter noção, e eu gostaria que tivessem, mas muito mais que sentissem posteriormente, o tamanho dessa mudança, é uma mudança que muda o patamar da cidade. O sucesso dessa parceria, a finalização dessa parceria, impacta a Araçatuba imensamente. Sim, até porque se a Araçatuba se tornar uma referência em saúde, muitas pessoas da região, e às vezes nem da região, vão querer vir para cá. Isso, Sueli, é isso mesmo. Então você tem, primeiro, um impacto na qualidade de vida. Então você já tem um impacto que é esperado na vida das pessoas. Infelizmente, nós vimos mortes que poderiam ter sido evitadas, e não foram poucas mortes. Não foram poucas mortes. Erros de diagnóstico, pessoas sofrendo, pessoas que estão internadas há muito tempo por falta de estrutura ou de gestão ali e acabam ficando pronto-socorro, uma confusão ter colocado um pronto-socorro só. Toda essa questão hoje de sofrimento que nós sabemos e mortes. Tá? Então você tem esse primeiro impacto, né? E as pessoas poderem ter dignidade e uma saúde eficiente. Fora isso, aí é onde você tocou. Você tem uma faculdade de excelência que vai cada vez mais agregar bons profissionais. Por exemplo, nós estamos já até conversando e vai ocorrer que é a residência na saúde da família. Então você imagina, saúde da família, que é a grande resposta, nós temos poucos. Olha, eu conheço muito poucos profissionais em Araçatuba especializados, residentes em saúde da família. Todo médico atende. É uma especialidade pouco falada, pouco comentada. E é uma pena que, hoje em dia, o clínico geral, ele é menosprezado. E ele é extremamente importante. Ele é clínico geral. Ele é clínico geral, só clínico geral. Mas é um médico que poderia evitar que você procurasse. Ele que evita que você procure um especialista. Então, o que nós estamos propondo e olhando é realmente a estruturação. Você tem um plano, tá, do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, que fala: isso aqui é o ideal. Nós estamos buscando a implementação de uma forma possível. Nós não estamos sonhando, olha, nós vamos tentar ver como é que faz. Não, nós estamos pegando a universidade, a estrutura, e falando: nós temos aqui o recurso, que para nosso entendimento ele é plausível para isso, ele é viável, e aí nós vamos pegar uma instituição séria, comprometida, né, com todo o know-how e estrutura que tem para falar: nós vamos implementar isso agora, porque nós vamos ter em Araçatuba residência na saúde da família. Aí você começa a passar por um processo de formação, e você vai perceber, na análise, assim, que os grandes centros de saúde, eles são acompanhados da academia, da universidade. Sim. Não tem, uma coisa não está desconectada da outra, pelo contrário, elas sempre estão conectadas. Então isso vai aumentar e criar um ambiente de excelência que vai gerar crescimento econômico também, porque aí os melhores vão querer estudar aqui. Aí você vai gerar também que essa palavra que é estranha, né? O turismo da saúde. Mas que ele ocorre, porque as pessoas vão querer ser tratadas aqui. É a mesma coisa hoje, e a gente fala isso até como uma meta. Você fala assim: as pessoas querem ser tratadas em Rio Preto ou em São Paulo. Sim, quando tem uma doença grave, quem pode procura tratamento nessas cidades. Zanata, esse projeto seria para médio e longo prazo, mas e para agora? O pronto-socorro abarrotado agora? Não, quais seriam as medidas para
mas emergenciais para lidar com a superlotação e os problemas do pronto-socorro neste primeiro momento? Nós já estamos nos preparando para que 2 UBSs dos locais das regiões mais populosas operem 24 horas. Quais seriam elas? Seria Morada dos Nobres ou Moarama. Então, nós já estamos nos preparando para isso, porque você já dá à população ali um respaldo, você dá a eles já ali uma segurança, tá? Agora, nós também estamos analisando uma imediata mudança, porque a despeito de toda essa esperança, e eu entender que isso cria um impacto imediato, aí nos próximos... Imediato quando se trata de um mês, tá? Sim. Nós também entendemos que há uma defasagem na gestão das próprias UBS e na estrutura do pronto-socorro. Então nós provavelmente vamos criar uma força-tarefa para poder desafogar. Só que nós temos um problema sério. E aí é uma outra coisa que nós estamos discutindo muito, que é a Santa Casa. Então, inclusive, encontrei o governador Tarcísio para falar sobre isso. Por quê? Porque aquilo que se torna grave, a emergência que carece de mais atendimento, nós vamos da Santa Casa. E aí é um problema que está além já, né? Porque já é uma responsabilidade do Estado, porém impacta diretamente o município. Sim. Então não tem como desconectar. E não é só o município de Araçatuba, não. É um problema que de repente 40 municípios. Fica muito maior. Pelo menos 40 municípios. Então, assim, é uma preocupação que nós temos, nós sabemos do desafio. Então, o que nós pretendemos já de imediato? É aquilo que nós conseguimos sanar aqui, né, com a nossa estrutura, buscando a meta dos 80%, 85%, nós conseguimos desafogar a urgência e a emergência, inclusive a alta complexidade. 80%, 85% de atendimento nas UBSs. De aumento da demanda, de toda a demanda da saúde que tem, tá? A saúde de uma cidade está 100% da demanda. Um bom funcionamento da medicina do médico da família, você atende 80%, 85% dessa demanda. Olha só que coisa. E aqui em Araçatuba? 50,6% os dados que nós levantamos. É muito pouco. A diferença é muito grande. Nós estamos falando aí de 30% da demanda. Então você imagina que é uma questão de gestão. Lógico, nós provavelmente vamos aumentar também, mas aí já no médio prazo, o número de equipes de saúde da família. Porque ela é uma equipe, não é só o médico. Ela tem as enfermeiras e tal, tudo mais. Então a gente entende também que o número hoje está defasado. E essas 2 UBS que vão funcionar 24 horas, elas serão como um mini pronto atendimento? Um mini pronto atendimento. Sim. É um mini pronto atendimento. Até estamos analisando, porque, por exemplo, no Morada dos Nobres fica na frente ali do Corpo de Bombeiro, a gente provavelmente poderia até colocar uma ambulância lá, caso fosse necessário alguma emergência, já sair de lá e não ter que deslocar um veículo para o outro lado da cidade, tem o tempo, né, da rota, né, de chegar até lá. Então a ideia era ter lá já em prontidão. Então isso traz também, porque eu vou te falar, muitas vezes a procura que o cidadão tem da UBS é muito mais no sentimento dele de estar desguarnecido, de estar desassistido. E aí ele corre no pronto-socorro, né? Sim. Então ele... É porque ele às vezes tem algum probleminha, uma dorzinha, aí fica assim, vou marcar consulta, mas vai demorar muito. Vou esperar um pouquinho que vai passar, vou me automedicar. Aí vai lá na UBS, a consulta demora muito. Isso. Ou ele não consegue atendimento naquele mesmo dia. Aí vai deixando, o problema vai agravando. Até que ele realmente entra numa crise aguda e precisa de atendimento. Você entende como aí eu volto? Você entende por que a demanda, se tem um acompanhamento funcionando, resolveria? Eu não precisaria fazer isso. Eu entendo, Zanata, eu fui jornalista em muitas cidades. Então. E as que têm problemas de gestão de saúde, o problema é sempre esse. A falta de cuidado ali no começo, na base, na unidade básica de saúde. Tem cidades que, eu já presenciei isso, que as pessoas tinham que formar fila de manhã, filas enormes, de virar quarteirão para conseguir marcar consulta e pegar senha para poder em outro dia marcar consulta. Você fala, gente, a gente está falando de saúde. É um absurdo. A gente não está falando de distribuição de alguma coisa gratuita, fica aqui na madrugada que você vai ganhar alguma coisa. A gente está falando de gente que está doente, que precisa de atendimento. Em compensação, quando nós visitamos essas cidades que funcionam, é maravilhoso ver o Sim, processo. a gente sabe que tem solução. Existe. É uma questão de gestão. Por isso que eu falo, olha, não estou prometendo obras, é gestão. E a previsão que essas 2 UBSs comecem a funcionar 24 horas é mais ou menos em que prazo? Também dentro desse período aí de 15 dias ou até antes. Nós estamos só nos estruturando. E o Hospital da Mulher? Quais os planos para Faz parte dessa análise, porque aí teria um todo. Nós entendemos que é necessário, nós entendemos que o hospital precisa funcionar da mulher, porque é um atendimento diferenciado. Hoje ele está dentro da Santa Casa, né? Então não deveria ter sido fechado.
Só que ele já nos leva a um processo um pouco maior de implementação. Por quê? Porque ele faz parte desse planejamento dessa... Já que nós estamos fazendo uma análise, né, junto com o Salesiano, de mudança, toda a situação está sendo analisada, calculada, entendida, mensurada, entendeu? E a ideia é que ele volte a funcionar, no primeiro momento, né? A ideia é que ele volte a funcionar como hospital da mulher mesmo? Sim. Essa Isso é a ideia. desafogaria um pouco a Santa Casa. Bastante. Nós temos em média 100 partos mês em Araçatuba. Só de moradores só de Araçatuba? parto, Só de parto, tá? Sim. Aí nós temos que falar do acompanhamento, laqueadora, todo aquele... As outras cirurgias que envolvem da saúde feminina, que é necessário. Isso aumenta muito a qualidade de vida. Zanata, em relação ao pronto-socorro, existe alguma previsão, algum estudo para se fazer um pronto-socorro infantil, ou mesmo no mesmo local, mas de uma forma separada do adulto? Então, é justamente essas análises que nós estamos fazendo. Porque se você tem o atendimento nos bairros, que a ideia dessas pronto atendimentos na Zona Sul, na Zona Leste, é justamente já começar a criar o projeto embrionário para que isso cresça e se torne praticamente um pronto-socorro. Então, você ir ampliando o atendimento. A questão nossa é entender assim, se a gente conseguir essa parceria, nós vamos ter o atendimento pediátrico em loco, talvez seja melhor. Porque quando nós estamos lidando junto com a formação, e é onde você une o útil ao agradável, é importante que tenha, junto com os médicos recém-formados, os preceptores. Tá? Então, entende assim, quando nós estamos falando, até para algumas pessoas podem gerar alguma dúvida, quando nós estamos tocando nesse assunto de parcerias com a universidade, não é colocar o aluno lá, tá, gente? Não tenha... Algumas pessoas me já vão falar assim, os haters. Hoje em dia a gente chama de haters. Os haters. Eu vou pedir para você ficar só um pouquinho mais para cá, senão você vai pegar muito de lado ali. Aí, então, eles assim, já vão falar, mas é estudante que vai atender, eu não quero ser atendido por recém-formado. Não, lembrando que o recém-formado não tem experiência, mas está com o estudo ali fresquinho e atualizado. Mas eles sempre são acompanhados de preceptores. Sim. São médicos experientes que têm a função de acompanhar e supervisionar. Isso os bons hospitais têm essa estrutura. Então é diferente. Né? Então a nossa análise agora é justamente nessa questão. Por quê? Porque você tem que fazer também um acompanhamento em loco ali. Se eu estou falando de saúde da família, a criança faz parte, logicamente. Então a ideia nossa é terminar nesse estudo essa estruturação para que a pediatria, a área das crianças, né, seja também presente, né, nos locais mais populosos, para que diminua o deslocamento. Certo. Zanata, uma última pergunta antes da gente encerrar esse bloco, para a gente fechar a saúde. O pronto-socorro está bastante lotado essa semana, principalmente de pessoas com sintomas da dengue. Você já montou um plano para evitar que a dengue se torne uma epidemia novamente em Araçatuba? E caso se torne, o que você pensou em fazer para atender? Nós estamos começando já a trabalhar, inclusive, na própria estrutura pública, né? Então, um dos atos meu no primeiro dia, até que você perguntou, foi eu pedi para todos os secretários, junto com a Secretaria de Saúde, fazer o levantamento de possíveis focos na estrutura pública, nos prédios públicos. Por quê? Porque a questão da dengue, infelizmente, ela é um ciclo, né? Um mau ciclo que vem, aonde o que nós já temos hoje de foco, ele não tem nada, ele não quer saber do dia da posse. Já está aí, já está ocorrendo. Então nós vamos ter que lidar com essa situação já existente, também uma parceria com a população, para ter esse cuidado. Infelizmente, não só as pessoas não têm o cuidado, como muitas vezes não visualizam locais dentro da sua casa, que pode ser um local alto, uma calha, e isso é um problema sério, e a epidemia está aí. Então nós estamos realmente nos preparando, inclusive, apesar do estudo, estamos lidando com essa situação, porque, puxa, já está explodindo o número de casos. Sim, entendeu? E a dengue, ela ainda vem com sintomas muito graves e muito incômodos. Então, a maioria das pessoas que contraem a doença, elas procuram pronto atendimento. Sim, e realmente nós tivemos uma explosão de casos. Então, nós estamos já nos organizando, porque é uma equipe de trabalho para lidar com a demanda existente. Então, hoje nós não temos como fazer um trabalho preventivo. O que seria ideal,
né, que ocorresse. Não ocorreu, tá? Mas nós vamos lidar com essa situação que, de certa forma, está acontecendo no Brasil todo. Mas nós poderíamos ter melhorado. Então, agora, nós estamos preparando nossa estrutura para receber, porque tem sido um crescimento assustador. Vai ter fumacê, alguma operação específica? Ainda não decidido, creio, a princípio nada a respeito você fala do veneno, né? Isso. Não, ainda não tenho nada decidido a esse respeito. Certo. Pessoal, hoje eu estou entrevistando o prefeito Lucas Zanata, prefeito de Araçatuba. Agora são 8 horas e 37 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta com o panorama político. Estamos apresentando Panorama Político. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Jovem Pan Araçatuba 104,3. Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18-99750-6170. Acesse dwjengenharia.com.br. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Voltamos a apresentar Panorama Político. Panorama Político, Jovem Pan. Agora são 8 horas e 40 minutos, estamos de volta, você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3 Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Panorama Político e eu sou a Suelen Giron. Hoje eu estou entrevistando o prefeito eleito de Araçatuba, Lucas Zanata. Você pode enviar a sua pergunta pela minha página do Facebook, Suelen Giron, ou também pelo WhatsApp da Jovem Pan. Eu vou continuar a entrevista aqui, o Omar Abdala já está no estúdio, ele está assim ansioso para fazer uma pergunta. Omar, eu posso só esperar um pouquinho? Você quer perguntar do Taveira? Vários? Deixa eu só fazer essa de agora, que é importante pra gente amarrar os próximos assuntos, aí eu já te chamo aqui, pode ser? Então fica aqui aguardando, rapidinho. Zanata, obrigada novamente por estar aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre política, até para a gente entender alguns contextos da sua administração. Você trouxe algumas pessoas que participaram de gestões municipais, de outras gestões municipais, algumas inclusive do PT. Essa atitude, para alguns, demonstrou que você realmente estava buscando qualificação técnica. Para outros, principalmente quem vive naquela bolha política, da polarização política, entendeu isso como algo negativo, que você não deveria envolver partidos opostos ao seu. Quais foram os critérios que você utilizou para montar o seu secretariado? O mesmo critério que o Bolsonaro teve quando chamou o Tarcísio. O Tarcísio participou com um cargo de confiança do governo Dilma. E o cara é uma máquina, é um gênio. E nós estamos sentindo no estado de São Paulo e tendo hoje a oportunidade de ter provavelmente o melhor governador da história de São Paulo,
Porque o Bolsonaro olhou e falou assim, qual que é o cara mais técnico? Ele era do governo Dilma, não tem problema, traz, porque o cara é bom pra caramba. Então todo mundo que está comigo hoje, e que muitos até porque participaram do governo PT, eles são concursados. São pessoas que estão lá, na verdade, há 20 anos. Né? Qualquer funcionamento de um governo, ele precisa de gente técnica. Né? E o PT, apesar de fazer muitas coisas burras, não é tudo que eles fazem assim com tanta burrice. Foi o caso de ter escolhido pessoas técnicas para poder tocar a gestão deles. Então, eu olhei lá e a hora que você olha o quadro técnico, né, e a qualificação, eu fiz a escolha baseada nisso. Mas participou. Mas participou porque a pessoa, ela que carregava o piano, ela que sabe a parte técnica, ela que sabe como conduzir. Então, e eu estou lidando com pessoas ali que a cada dia tem provado para mim que não são questões ideológicas, são pessoas comprometidas com o município. Então eu gostaria muito de falar, olha, estou analisando aqui porque eu vou chamar os bolsonaristas, da qual eu faço parte, do qual eu tenho muito orgulho de ser um militante de rua, de ser um direitista conservador, carrego a bandeira do Brasil, vou apoiar o Bolsonaro, porque eu acredito que o Bolsonaro é o próximo presidente do Brasil. Mas, por outro lado, eu precisava de pessoas técnicas em quadros técnicos. Então, no meu primeiro questionamento, e por levar a sério, por entender isso que o próprio presidente fez, eu tinha que fazer a mesma coisa. Porque são questões que têm que ser tocadas por pessoas competentes. Visto agora que você pode fazer uma análise, eu ainda não levantei esse número, eu estou falando isso e acabei não tendo tempo de levantar. Se não é a mais, vai ser uma das gestões com o maior número de servidores em cargos de confiança. E não foi, eu não peguei a lista, eu falei assim, quem que você votou? Você votou em mim, no Dilador, no Borella, no Fornari, quem que você votou? Não, eu preciso da pessoa pelo currículo dela. Então, tem cargos políticos, aí os cargos políticos da minha turma, que é pequena, pessoas da minha confiança, meu chefe de gabinete, né, secretário de governo, pessoas, mas é um número bem reduzido. Né? A maior parte tem que funcionar, até porque o ideal é que você tem duas coisas. Primeiro, você tem que ter uma proposta de governo, que é a minha. E eu estou implementando ela. Tanto que o maior sinal disso, se tem algo que corrobora, até porque eu encontrei o Bolsonaro, é engraçado isso, encontrei o Bolsonaro na campanha lá em Ribeirão Preto. Nós fomos tomar um café da manhã, um grupo de candidatos a prefeitos na época, né? E eu até tenho um vídeo aqui, eu até precisava uma hora postar isso, porque o Bolsonaro, eu cheguei mais cedo, né, o Bolsonaro era na fazenda de um apoiador do Bolsonaro, amigo dele, lá de Ribeirão. E aí o Bolsonaro logo já estava levantando, a hora que ele saiu, falou assim, gente, aquele jeitão dele. Vocês, pelo amor de Deus, não fica fazendo acordo com o vereador, não. É para toca com responsabilidade, não fica fazendo esses acordos para ter apoio, se vocês fizerem isso agora, vocês desgraçam tudo depois. Eu falei, é o que a gente estava falando aqui. E fizemos. Então se tem algo que a gente tem que se orgulhar hoje, e eu vejo hoje um orgulho, inclusive, da Câmara, isso. Nós temos uma Câmara livre. Eu tinha deixado, desculpa te interromper essa pergunta, porque eu ia te perguntar isso, que desde a campanha eleitoral você repetiu várias vezes, deixou claro que você não pretendia formar bancada na Câmara, que você não iria negociar cargo com vereadores. E aí, na eleição da mesa diretora, o Fernando Fabris, que já tinha se declarado candidato a presidente, é um vereador do seu partido, ele acabou perdendo para Edna Flor, por pouca diferença, mas ele foi eleito a vice-presidente. E o Pugina, João Pedro Pugina, que também é do seu partido, foi eleito a segundo secretário. Ou seja, elegeram a Edna Flor como presidente, o Fernando Fabris como vice e o Pugina como segundo secretário. Ou seja, duas pessoas do seu grupo ali na mesa diretora. O que você acredita que os vereadores, que recado eles quiseram te passar com essa composição de mesa? Eles me falaram. E assim, primeiro para firmar, é tão verdade isso que eu não me envolvi nas eleições da Câmara Municipal que nenhum deles me acusou. Mesmo aqueles, talvez, que poderiam ser a oposição, porque sabem que eu não sentei com nenhum vereador para poder organizar ou montar a mesa diretora. Vocês são livres. Orientei os vereadores do meu partido e falei, ocupem espaço, sejam presentes. Por mais que nós tenhamos uma ideologia firme, nós sabemos a que nós acreditamos, se relacionem com todos. E aí o que aconteceu? Na última semana, eu recebi um recado e falou, olha, os vereadores, uma parte deles, entendem que a Edna é uma opção para a presidência, mas que eles querem estar conectados.
Por quê? Porque o não fazer bancada, que eu falo, é fazer bancada baseado em troca de cargo. Então eu te dou o cargo e você vota o que eu mandar. Sim, inclusive tem vereadores eleitos que prometeram muitos cargos durante a campanha, pensando que você, depois de eleito, iria mudar de ideia. A gente sabe disso, que tem gente em saia justa aí, porque prometeu cargo para Deus, todo mundo, e agora não tá. Eu não prometi nada para ninguém. Então, é nítido olhar, porque você vê assim, que muita gente que foi bem votada no meu partido, no meu grupo, não está com cargo. Então, não foi esse o critério de escolha. Então, o que aconteceu? Quando eu ouvi isso, achei bacana, até inclusive eu tive uma conversa, posso até dizer aqui, um dia antes que o Dr. Perdigão me procurou, não foi do meu grupo, inclusive é do PSD, e ele falou, cara, eu quero trabalhar junto, porque o que vocês estão propondo para a saúde é inovador, é o que eu sempre sonhei. E eu fui eleito, eu busquei ser vereador para isso. Eu tenho, por exemplo, com o Ícaro, uma relação muito boa também. E tudo aquilo que ele promoveu na cidade. Então, vários vereadores. Você conhece também muitos problemas da saúde. Você vê que legal, eu citei, eu quis dar honra ao Arlindo Araújo, porque eu aprendi muita coisa com ele, eu nunca neguei isso. E isso não quer dizer que ele vai votar em tudo que eu mando. Ainda brinquei na hora, falei assim, não duvida não, o Arlindo votar contra o projeto meu. Essa relação é saudável. Então, o que eu achei bacana? Foi uma Câmara que renovou nessa expectativa de mudança, de fazer algo pela cidade, e entendendo que a maioria... Veja bem, Sueli, houve uma mudança de 2/3 depois de 2/3, isso é extremamente significativo, tá? O que eu disse para alguns que não entenderam? Porque essa mudança, a primeira mudança que teve na eleição de 2000, ela foi uma mudança significativa, mas provou-se que não foi uma mudança de mentalidade mesmo. Foi, 2020 foi isso. E eu me lembro porque eu falei com muitos vereadores, não entrem na bancada. A bancada é cara, a bancada vai tirar de vocês a cadeira. Vocês vão depois sentir o impacto eleitoral. Não, porque tal, todo mundo... Inclusive a frase, bancada é furada. É furada. Isso foi dito aqui, se não foi nesse programa, foi no Jornal da Manhã, bancada é furada. Eu não lembro de você ter falado isso. Aí os caras pegaram, um deles até falou, putz, você me avisou. Eu falei, eu avisei. Porque assim, não é você ser contra o prefeito, é você ser independente. Você ter liberdade de poder votar de acordo com as suas convicções e a sua interpretação do fato. Até nós vamos tocar no fato de Taveira, tá? Mas o financiamento para a obra, eu votei favorável. Como eu votei favorável ao financiamento da obra da Pompeu, a minha questão não é estragar o governo. A minha questão é o que importa para Araçatuba, mas eu tenho que ter liberdade para decidir. Coisa que não aconteceu. E muitos vereadores se tornaram vereadores de um mandato só. Se tornaram vereadores que passaram e começaram com a grande expectativa e viram minguar essa expectativa do seu eleitorado. Isso é muito triste. Aí o que acontece? Nós temos mais uma nova renovação de 2/3. Isso é extremamente significativo. E eles sabem disso. A maioria dos vereadores sabem que mudou a percepção popular. E como agora o meu comportamento mudou, o comportamento do prefeito, que no caso agora sou eu, é diferente, isso exige deles mesmo essa responsabilidade. Então eu sei que muitas vezes eles vão vir contra ideias minhas, mas é natural isso. É bom que isso ocorra. E é saudável. Até porque, por exemplo, até vou adiantar aqui, eu acho que vai ser uns assuntos interessantes. Nós queremos propor reformas administrativas. Eu preciso propor. Até porque eu estou vivendo da lei anterior, diferentemente de como eu estou estruturando, né? Os cargos estão lá, mas eu criei uma redução, só que ela existe ainda no papel, tá? Então eu pretendo e preciso mandar uma reforma administrativa. E provavelmente, estava conversando com a minha equipe, eu vou mandar por secretarias. Não vou mandar um bolo para ver se tem que passar assim, né? Porque aí tem coisa que agrada, desagrada. Não, vamos discutir secretaria por secretaria. É essa participação que vai gerar nas pessoas uma percepção de maior respeito. Então eu estou tranquilo em relação a isso. Aí voltando tudo que da tua pergunta, né? Você escolheu pessoas que participaram do governo de Lador. Constantino foi secretário de Lador. E hoje é o meu secretário da SOSP. Por que ele está lá? Porque ele é engenheiro bom, porque ele deu resultado. Zanata, mas ainda voltando a essa questão da bancada e dos vereadores, se você conseguir realmente manter essa postura, vai ser interessante para os vereadores, porque a população está mais atenta, então a gente percebe pelas renovações, e também eles vão perceber, nós pessoas, vamos perceber quem está
está votando contrário porque realmente o projeto tem alguma falha, tem alguma questão que não deveria ser passado, ou estou votando contrário simplesmente para tumultuar um governo? Isso. Aí você muda e você gera uma participação popular. Você percebe que hoje nós estamos tendo audiência. Tá? O que eu tenho percebido, minha rede tem tido audiência, as rádios que eu vou, eu percebo que, pelos próprios comentários, que tem uma audiência diferenciada, porque as pessoas querem participar da política, elas querem viver. Eu lembro que eu brinquei um dia com o Arlindo, né? Eu estava ainda lá com o vereador, esses dias atrás, eu falei assim, que eu chamo ele de irmão, né? Eu falei, irmão, isso aqui vai ficar animado ano que vem. Vai voltar a ter audiência. Por quê? Porque vai ter debates. Porque vai ter posicionamentos. E eu mesmo vou propor coisas e eles vão debater, vai ter que voltar. E isso entendendo que nós estamos discutindo mérito. Não tem um problema nenhum e discutir realmente mérito. discutindo o que é o melhor para a cidade, não uma sessão de cartas marcadas. Aliás, você vai manter as reuniões, as famosas reuniões com os vereadores nas segundas-feiras, antes das sessões? Não, eu não pretendo, mas eu pretendo conversar com os vereadores. Isso eu pretendo. Pretendo ter uma relação com eles constante. O vereador que fala comigo. Deixa eu só explicar para quem está escutando, desculpa te interromper, quem não sabe das famosas reuniões, alguns prefeitos adotavam o hábito, o costume de realizar reuniões na segunda-feira à tarde, geralmente era tarde, né? Eu nunca fui. Eu não sei o horário. Eles faziam reuniões com os vereadores das bancadas para discutir, olha, esse projeto aqui é importante, a gente precisa que vote contra, esse aqui eu quero que vote a favor, geralmente para fazer essa manobra de votação. E os prefeitos que tinham a maioria dos vereadores na bancada acabavam conseguindo que os seus projetos fossem aprovados ou não de acordo com interesses que nem sempre eram interesses da população, do cidadão, das pessoas e da cidade. Então, por isso que eu perguntei dessa reunião, porque ela pode existir no sentido do diálogo, de explicar, olha, isso aqui é importante. Sim. Mas não no sentido de combinar votos. Você vota aqui a favor ou contra, mas lembra que tem fulano, ciclano, beltrano aqui trabalhando na prefeitura que eu te dei esses cargos. Isso, justamente. Então, como eles não têm cargo, é igual, não tem o que dizer, assim, é mérito mesmo. Então, eu pretendo, lógico, conversar com os vereadores. Eu quero me relacionar com eles e eu preciso, é institucional, é salutar, é necessário. Agora, cada um vai justificar o seu voto. Quanto a isso, é isso que vai ser diferente. Por isso que a liberdade que eles têm vai gerar um crescimento exponencial, virtuoso, o que vai gerar interesse popular. Porque vai ser interessante. Pontos de vista vão ser discutidos. Eu falei isso, eu não sei, esses dias, mas a política de Araçatuba vai passar a ser um assunto de bar, de mesa. As pessoas falam, tá vendo aquela discussão que você acha tal? Isso, na verdade, já é, mas geralmente é feita de uma maneira muito superficial e vazia, discutindo assim, você é Lula ou Bolsonaro? Agora... Você é PT ou eu você sou tão é municipalista que eu quero que agora a discussão seja aqui, A entendeu? gente precisa de debates, discussões de conteúdo, realmente. A gente mora no município. É uma das coisas que eu tenho até como conservador. Pessoas, uma das mudanças que nós vamos ter. É muito gostoso você olhar política internacional, federal. Só que a municipal, da onde nós alcançamos, nós dedicamos muito pouco tempo e interesse. Talvez, e provavelmente, é uma culpa nossa, dos políticos locais. É uma mudança que eu quero promover. Isso não é forçar as pessoas. É quando a postura política muda, o interesse das pessoas vai ser natural. Então eu espero mesmo que as pessoas comecem a viver a política municipal, porque ela é interessante. Eu acredito que essa postura talvez seja algo que você colheu um fruto agora como candidato a prefeito, dos motivos que fizeram as pessoas votarem em você. Mas quais foram as principais lições que você tirou nesses 8 anos na Câmara, em 2 mandatos? Foi esse. Na verdade, assim, eu entendi que o interesse existia. Então, primeira coisa, eu me lembro um dia, no primeiro mandato, que um grupo de vereadores veio falar comigo e falou, não discute esses assuntos, só vota, porque discutir dá problema. Eu falei, como assim? Faz sentido isso. E aí eu comecei a perceber que os assuntos polêmicos, não pela sua polêmica, mas pela sua relevância, por isso que depois se tornavam polêmicos, as pessoas tinham um desejo de participar. Então eu comecei a viver assim. Eu me lembro um dia que foi sobre já no segundo mandato. Foi essa questão quando os vereadores queriam aumentar o próprio salário. E teve a questão também dos salários dos assessores, que foi uma pauta que eu militei bastante, né, os altos salários. E aí era um feriado e eu fui no shopping.
com a minha família. E eu me impressionei com o número de pessoas que eu não conhecia que começaram a me parar para conversar sobre o assunto. Pessoas que eu não me lembro delas, assim, eu não tinha relacionamento. E então tudo isso foram sinais que foi mostrando as pessoas querem discutir política, mas não do jeito que está sendo proposto. O que é hoje elas rejeitam, não gera interesse, porque elas veem a hipocrisia. A hipocrisia numa bancada, a hipocrisia numa falta de resposta, a hipocrisia naquilo que não é explicado, né? Ontem teve a questão das professoras, que faltou 1/3 das férias. Então eu peguei, já fiz um vídeo, já expliquei o que está acontecendo. O que eu senti? Muitas delas sentindo, tá pelo menos me respondendo. Provavelmente o pagamento vai ser na semana que vem. Mas o que as pessoas querem? Elas querem que haja essa comunicação, que você responda, que você dê a elas a informação do que está acontecendo, que o debate político ocorra e que as pessoas elas possam participar disso. Então, a questão do desdobro ocorreu, a questão do auxílio atleta, quando eu promovi, interessou mais um grupo, mas todo mundo sentiu o que aconteceu quando eu tentei aumentar o auxílio atleta e a prefeitura mandou barrar. Eu ia te perguntar isso agora, se tem algum projeto que você, como vereador, não conseguiu tirar do papel, às vezes nem colocar em votação, e que agora, como prefeito, você quer retomar? Esses dois mesmo, o auxílio atleta, eu quero que ele seja, no mínimo, pago 12 meses. É um absurdo, né? O cara recebe 10 meses. É uma conta que eu queria entender quem teve essa ideia. É empreendedor o atleta, de certo? Deve ser, porque cuidar assim... das próprias... E é um valor assim, então... Eu me lembro que na época eu fiz uma emenda, um orçamento, para que 104 mil reais saísse da comunicação e fosse para o auxílio atleta. Isso pagaria os dois meses, né, que faltam. E a ordem da... Essa foi até engraçado, porque essa foi uma sessão que eu fiquei muito irritado. Eu sou um cara calmo, né? Pelo menos eu me considero. E eu fiquei extremamente irritado. Eu achei um absurdo, porque os atletas estavam acompanhando, né, o de interesse do esporte, algo que há tanto tempo se sofre, e foi uma ordem do prefeito para a bancada derrubar, e eles votando contra e ninguém falava nada. Isso me irritava mais ainda, porque ninguém tinha coragem. Aí tiveram ali depois, desculpa, até algum tempo foi falar e falou umas pataquadas sem tamanho. Eu comecei a ficar irritado, aí o Arlindo até que me acalmou, falou: calma, irmão, calma, que senão você vai se perder aqui. Foi no outro dia, na outra sessão, o Arlindo ficou nervoso também, tacou lá o tubo de... Então, assim... Mas é nessa hora que a presença das pessoas faz a diferença. E foi uma extraordinária, se eu não me engano. Então não tinha muito público e tal. Então o que acontece? Eu tentei como vereador aumentar o período entre o anúncio da pauta e a votação. Porque a pauta ela sai na quinta-feira à tarde, final da tarde. E aí ela para ser votada na segunda. Eu falei, gente, é pouco tempo para análise, é pouco tempo para o debate público, é pouco tempo para a população assimilar o que está sendo votado. Então, mal dá tempo da imprensa muitas vezes repercutir. Poxa, você lembra uma vez que teve uma extraordinária, foi acho que no final do ano passado, não do passado agora, 24, 23, que tinha um projeto de lei, aí eu falei, cara, isso está muito estranho. Isso é uma extraordinária, tipo, perto do Natal. Aí minha equipe ficou trabalhando até que nós entendemos que era um projeto. Eles usaram bem assim a linguagem técnica para mudar a letra do salário dos assessores dos vereadores. E aí nós descobrimos isso na sexta-feira, que nós conseguimos entender, achar a planilha, sistema caindo. Aí eu peguei, não sei, falei, gente, vai lá, porque isso aqui é um problema. E aí virou todo um alvoroço, né? Conseguimos conter isso. Então por quê? Porque a votação, e eu reclamava muito que vinha várias votações por parte do executivo em regime de urgência. Eu falava, mas qual que é a urgência disso? Não tem urgência. Sabe que nesse bloco ainda que a gente está falando de política, eu até separei uma pergunta aqui para falar com você sobre a transparência. Desdobro também, tá? Uma coisa que eu quero rever, que eu lutei contra, que foi a proibição do desdobro de terreno. Pessoal que mexe em construção civil. Foi essa pergunta que fizeram aqui, Jonathan? Coloca para mim alguma coisa do terreno. Deixa eu ver aqui no Face rapidinho. Tem uma pergunta sobre terreno. Pode abaixar. Vai, desce. Peraí, deixa a gente dar uma olhada aqui. Vai, uma pergunta um pouquinho mais longa. O do Gustavo Vieira. Pergunta ao prefeito: será revertida a medida de permitir desmembramento de lotes de no mínimo 6 metros de frente? Isso estacionou o desenvolvimento de várias áreas da cidade. Sim, eu pretendo sim. Eu fui contra, lutei muito, tanto que quando o prefeito aprovou isso, toque de caixa,
E você sabe o que mais surpreendia já? Os vereadores votando a favor e desejando contra. Desejando que os que não eram da bancada votassem contra? Não tinha como assim? A gente ganhar, mas eles mesmos estavam votando extremamente contrariados, sabendo que aquilo era péssimo, que ia prejudicar, tanto que próprios vereadores que depois votaram a favor do prefeito, né, para proibir o desdobro, depois me procuraram quando eu ganhei. Você vai rever aquilo? Eu falei, vou. Então eu pretendo rever, sim, porque isso aí foi um atraso para a cidade, péssima decisão. Nós vamos avaliar, até porque tem bairros que foram estruturados para isso, é onde você oferta casas centralizadas para muitas pessoas através do programa Minha Casa Minha Vida, é onde você gera um desenvolvimento do pequeno e médio construtor, isso gera emprego, gera consumo, isso potencializa o consumo, o comércio local. Isso aí foi um erro crasso assim, por parte da prefeitura que eu pretendo rever. Zanata, e aí, em relação a esses projetos que são colocados para serem votados na urgência, como que você pretende, qual vai ser seu posicionamento em relação à transparência? E eu aproveito para colocar aqui também, você falou que você é uma pessoa calma, como que você lida com as críticas? Bem, na verdade, assim, eu até entendo que os haters fazem parte da minha vida, então eu não apago postagem que me criticam, eu lido até quando eu tenho que responder, eu respondo, analiso alguma quando acha que é viável, porque tem críticas que elas não merecem nem análise, mas eu não tenho dificuldade assim pessoal com isso não, eu me dou bem com a lógico, me posiciono, acho que quando algumas pessoas ultrapassam o limite da crítica e passam até para agressividade moral ou para aquela difamação, injúria, ofensa, ou as medidas normais, mas assim, eu não tenho, não tira meu sono nem minha atenção. E em relação a essa transparência e esclarecer, a gente está aqui, ó, na primeira semana do seu mandato, registrando inclusive essa entrevista, legal. Como que você pretende agir em relação a essa transparência? Tem um projeto aqui, vamos mandar ali na urgência, vamos fazer na surdina com palavras difíceis. Deixa eu falar uma coisa, com a bancada livre, não tem como. Eu nem pretendo fazer isso. Mas a partir do momento que você tem... Entrou muita gente boa, não só do meu partido, mas entrou muita gente qualificada. Então, assim, eu acho que é o contrário. Eu vou mandar e vou ter que mandar antecipado, porque eu acho prazo curto e os vereadores vão discutir sobre isso. A própria Edna Flor hoje como presidente, eu acho que ela também vai ter um papel, pelo know-how que ela tem, de fiscalizar mesmo, de analisar, de debater. Eu me dou muito bem com ela, mas nós temos ideias diferentes. Então uma coisa é nosso relacionamento pessoal, que é bom, sempre foi bom, e a outra é que nós vamos ter discussões políticas aí totalmente saudáveis e necessárias. Então, não pretendo ficar mandando nada de urgência, porque eu sei que não vai passar, então... Não, e nem pretendia, tá? Primeiro, entendi. A minha não pretensão, e segundo, que isso não funciona, né? Com uma Câmara livre, isso não funciona. Então, são dois fatores. O seu relacionamento com a Edna é bom? Vocês têm diálogo? Muito. Eu conversei já conversaram muito ou ainda já, até na época da campanha, que ela pensava em sair, candidata a prefeita pelos Republicanos, eu tive uma conversa com ela, né, do que eu achava, expus para ela. Né, quando ela teve a saída do Republicano, eu fui a primeira pessoa a falar com ela. Então eu tenho o nosso relacionamento pessoal é muito bom, ela é muito amiga dos meus pais, entendeu? Então pessoalmente pessoal é um bom relacionamento. Mesmo com ideias diferentes é possível um Sim, diálogo. Total, pelo contrário, eu gosto de debater assim, de conversar e dialogar, e até o bom debate com pessoas de ideologias ou ideias diferentes da minha. Certo. Agora são 9h06. Nós vamos para mais um intervalo, mas no próximo a gente vai falar sobre Taveira, sobre Pompeu. Os Zanata não sabem, né? Eu tô adiantando aqui os assuntos, até para acalmar o ânimo aqui do Omar Abdala, que está do meu lado. Muito interessado em saber sobre Taveira, a Pompeu, rodoviária, Zona Azul, tem muito mais. Agora são 9h06. O Panorama Político volta daqui a pouco, é um instante só. Estamos apresentando Panorama Político. A
A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Araçatuba. Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18 99750 6170. Acesse dwjengenharia.com.br. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Voltamos a apresentar Panorama Político. Panorama Político. Agora são 9h09, estamos de volta, você está na Jovem Pan, Araçatuba 104.3, Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Panorama Político, eu sou a Suelen Giron e hoje estou entrevistando o prefeito de Araçatuba, Lucas Zanata. E a primeira pergunta que eu vou fazer aqui no bloco, que inclusive já estava prevista no meu roteiro, eu vou abrir um espaço aqui para o nosso querido Omar Abdala, para ele fazer já perguntando primeiro das heranças que você quer falar, mas vamos começar por Taveira? Opa! Não, primeiro eu queria falar. Bom dia, Lucas. Bom dia, Omar. Bom dia, Suelen. Bom dia, Jonathan. E o amigo aqui, bom dia. Está com assessoria aqui. Opa. Mas o Zanata não lembra. Há 8 anos e meio atrás, eu tomei um café. Conheci ele aquele dia, tomei um café com ele lá na Casa São Paulo, que hoje é Sandelli. E eu vi a mentalidade do cara. Eu falei, você vai ser vereador e um dia você vai ser prefeito. Ele não lembra dessa conversa, mas eu lembro. E nunca mais conversei com o Lucas, só acompanhei ele na Câmara e falei, putz, esse cara é o que ele pensava mesmo, é a ideia que a gente tem da seriedade, da honestidade. E foi o que aconteceu, ele não vendeu alma para o demônio, e aqueles que venderam acabaram caindo por terra, né? Mas o Lucas, ele recebeu heranças malditas aqui em Araçatuba. Eu queria perguntar para ele sobre Taveira, sobre o espaço cultural ferroviário, sobre a rodoviária nova que querem levar lá perto de Aracanguá, né? Uhum. Lucas, e aí? Vai ter mudança nisso? O que você pretende fazer com esses casos? Vai, em todos os casos. A questão de Taveira é uma questão que até me entristece muito pela situação que as pessoas estão passando por lá. Aquilo que era um sonho virou um pesadelo. Num momento muito crítico, inclusive de se lidar com a obra, pelo período de chuva que tem. Eu tive lá agora em dezembro, olhando, e eu fiquei assim, assustado com o que eu vi. Então, nós já estamos levantando e entendendo o que pode ser feito agora, que não é fácil resolver. Aquela empresa é incompetente? Olha, é o que a gente nos perguntamos sobre isso, porque qual que é o meu questionamento? Por que foi feito os buracos todos de uma vez? Entendeu? E por que se deu esse atraso tão grande? Tudo isso resultou em um grande atraso. Então, não faz sentido você chegar com buracos ali de 4, 5, 6 metros no período de chuva. Aquilo era para ter sido feito lá no período de seca, que foi muito grande. Eu ia falar isso agora, que a gente teve um período de seca muito grande. Então, assim, o que aconteceu? Por que você abriu no buraco e para depois
começar a obra de subterrânea ali. Então, nós estamos realmente, assim, tem que ser levantado isso, mas também buscando entender o que é possível fazer agora. Porque todo mundo sabe, período de chuva para obra é terrível, terrível. Então, assim, eu lamento, estou muito chateado toda vez que chove, eu já falei isso, eu penso em Taveira. Lembro, porque eu sou um cara que gosta de chuva. Né? E aí... Não, e a gente espera que chova, porque a gente viu aí que chegou a faltar água, a gente tem essa questão também, que tem alguns bairros que ficaram sem água por causa da seca. A gente precisa da chuva até para agricultura, para agropecuária, e a gente precisa torcer que chova. Isso, aí ao mesmo tempo você lembra assim daquela chuva, você falou, cara, Itaveira, velho. Nossa, meu Deus. E aí a nossa preocupação também é com o estrago que está ficando, das casas que cederam, se pode ter tido alguma infiltração e tal. Então, não é só agora, tudo bem não, a gente resolver a questão da obra, sim, mas e o prejuízo que pode ficar? Então, é responsabilidade. Na verdade, são 3 problemas graves. O de agora, da chuva, o que faz para as pessoas entrarem e saírem do bairro. O problema da obra em si, o que aconteceu, e as consequências desses erros. Isso. Então, assim, é uma coisa que nós não gostaríamos de estar passando. É um povo que é da cidade. Eles são nossos. Zanata, mas não tem como, não existe uma solução imediata assim para amenizar imediata esse problema. É esse nosso entendimento como que isso vai ser feito, porque você não pode ter uma solução imediata e ampliar os problemas. Então, não necessariamente sair tapando vai resolver agora, porque você pode gerar outros problemas em relação a isso. Então, nós estamos, como eu te disse, a mesma coisa na saúde, né? Nós estamos pensando e estudando uma medida que seja resolutiva, porque tomar uma atitude agora só para falar que está fazendo, ou para dar essas medidas imediatas, muitas vezes elas podem até comprometer mais ainda no longo prazo, o que é pior. Certo, deixa eu deixar o Omar fazer mais uma pergunta aqui, para ele poder ficar mais tranquilo. É a sequência, né? Que muita gente quer saber sobre isso, né? Sim, tá tudo aqui já. O Espaço Cultural Ferroviário gastou-se 4 milhões e está perdendo todo o material lá na chuva, no sol. Ó, eu tenho um compromisso, até por mim pessoalmente, né? Eu acho que eu todo dia estava olhando, acho que eu sou o segundo araçatubense mesmo de nascença prefeito. Isso me chamou muita atenção, né? Acho que o primeiro foi o Valdir Felizola de Moraes, e se eu não me engano eu sou o segundo araçatubense nato. Isso não me faz melhor, porém me dá mais responsabilidade, porque dentro das 7 famílias fundadoras de Araçatuba, né, das famílias italianas, eu sou descendente da família Pavão. Acho que sua tia-avó foi a primeira pessoa registrada? Minha tia-avó é a primeira mulher registrada em Araçatuba. Então, o Ângelo, que era tio do meu avô, morreu aqui por causa dos índios, aquele conflito todo. Então eu tenho uma história com Araçatuba. A região ali da prefeitura era a fazenda do meu bisavô. E a gente percebe também que Araçatuba, infelizmente, é uma cidade que não preserva a sua história. Isso, então assim, isso, como eu disse, não me faz melhor, mas me dá mais responsabilidade. Então o fato da história de Araçatuba, até como um conservador, me interessa muito que seja preservada. Então isso para mim, eu lamento muito. Ontem mesmo, uma das deliberações que eu tive com a minha equipe é por causa do museu, é por causa da estação, é por causa de toda a área histórica de Araçatuba. Que estão fechados. O museu, inclusive, está fechado há muito tempo. Está fechado e nós temos que fazer uma reforma. Inclusive, é uma decisão do Ministério Público, mas independente, não é uma ação que me motiva. Eu pretendo trazer novidades. É o que eu não quero adiantar aqui, porque se eu adiantar, eu posso ter que ter alguma mudança. Ainda não está concluso o que nós entendemos. Tanto que na minha escolha para a secretária da Cultura, esse assunto foi muito conversado. Por exemplo, a Vanessa Manarelli, que está hoje como secretária, ela tem um vasto conhecimento da cultura de Araçatuba. Na verdade, ela sempre tocou a secretaria. Ela tem mais de 20 anos de casa. E eu estava conversando com ela um dia que foi interessante, foi engraçado, porque quando teve o assalto de Araçatuba, a explosão lá do Banco da Caixa Econômica Federal, na Caixa Econômica Federal do Centro de Araçatuba tem uma obra maravilhosa que trata da história de Araçatuba. Vocês já foram lá ver? Nunca vi. Então, você vê que a gente não tem ideia. Na Caixa Econômica? Na Caixa Econômica. Já vi sim, já vi. Maravilhosa. Aí, passado uma semana e pouco, eu falei, cara, agora eu preciso saber da obra lá, né? E, como vereador, questionei, foi saber, porque eu falei, putz, você destruiu aquilo lá, é um patrimônio. É um patrimônio não conhecido da maioria da parte da população. E chamou a atenção das pessoas. Falei, por que o cara de direito está
está preocupado com a cultura? Eu falei, justamente por ser conservador, porque é a nossa história, a nossa tradição. Ali retrata o crescimento de Araçatuba. Então o centro de Araçatuba histórico, todos os nossos valores, a nossa cultura caipira, nossa cultura do interior. Mesmo o museu, como a história começou, você quer levar seu filho, quer mostrar. Não tem essa opção. Tudo que aconteceu e respeito até aquilo que nós tínhamos anteriormente das tribos aqui, é a nossa história. Então isso tudo precisa ser valorizado, o investimento cultural. Então realmente eu estou bem preocupado com isso, mas ao mesmo tempo assim, não estou só preocupado, nós estamos já trabalhando planos de ações e recursos financeiros, não basta boa vontade. Então, nós estamos realmente nos preparando até financeiramente para poder ter orgulho. Nós temos que começar, o patriotismo caminha para o municipalismo. E o municipalismo é o orgulho municipal. E não tem como você ter orgulho municipal sem valorizar a história, sem valorizar os fatos e aquilo que ficou, as estruturas históricas que nós temos. Poderíamos ter tido mais, não houve cuidado suficiente, mas o que tem daqui para frente. E agora é torcer para que não tenha acabado com tudo, que ainda tenha o que deu muita coisa, dá para recuperar sim, dá para recuperar. Então eu tô realmente bem focado nisso. É um assunto para mim importante. Vamos lá, Omar. A última pergunta aí. Essa palhaçada de pôr a estação rodoviária nova lá perto de Aracanguá. Quer dizer, eu falo perto de Aracanguá porque é lá na casa do cacete, desculpa o termo, né? Uhum. Mas é muito longe. Para quem mora na Zona Leste, vai pagar um Uber à noite para pegar um ônibus? Na verdade, ali não tem sentido nenhum. Eu tenho, como vereador, eu já questionei, até porque eu acho que tem vários vícios de projeto. É um projeto, para mim, que não faz o menor sentido, desde a localização até a forma como ele foi organizado. Olha só o absurdo. É um absurdo, isso é um escândalo. O próprio secretário de planejamento na época, Tadeu Consone, foi numa rádio e disse, eu não tenho nada a ver com isso. Como que uma administração propõe uma rodoviária onde o secretário de planejamento não se envolve, não tem nada... Até porque acho que ele não se envolveu porque ele é um cara inteligente. Olhou e falou assim, isso aqui é uma loucura. Isso aqui é loucura. Então, eu até acredito isso é a inteligência do Tadeu. De falar, você tá louco. Isso aqui não faz o menor sentido. Como eu não vou abraçar essa história. Então, eu estou realmente levantando porque até onde eu vi, não tinha um projeto executivo, não tinha responsável técnico, tinha engenheiro responsável. É a mesma coisa que você mandar um processo para a justiça e não tem alguém com a OAB assinando o processo. É um absurdo. Então, assim, eu não vejo razão. Se nós precisamos revitalizar, tem ali uma rodoviária, eu posso dizer, tem uma rodoviária prontinha, que precisa de revitalização, já em uso, ali do lado do Pão de Açúcar, no final eu fico em cima, que precisa de revitalização. Ali essa sim precisa, é funcional. Realmente, ali está uma situação... Só para fechar, já que você falou do Tadeu Consone, né? Consone, né? Consone. Consone. Se ele fosse um bom secretário, ele teria acompanhado a obra da Pompeu desde o começo, que teve um monte de problema. Ele teria acompanhado o Espaço Cultural Ferroviário e teria acompanhado outras obras que ficaram no meio do caminho. Então ele não era um bom secretário, porque o cara que é bom, ele começa acompanhando a obra desde o primeiro dia. Isso eu aprendi lá em Três Lagoas. O cara era fodido, desculpa o termo. Mas começou uma obra, ele ia lá todo dia para ver se estava fazendo Omar, certo. existe uma questão um pouco delicada, porque primeiro o Tadeu não está aqui para responder, e também tem uma questão que é importante a gente reforçar e até cobrar isso do Lucas, que é a questão do líder. Então, muitas vezes, você acaba tendo pessoas capacitadas na sua gestão, isso tanto em prefeituras quanto em empresas privadas, pessoas abaixo do líder que são capacitadas, que estão com boa vontade, mas que por algum motivo que a gente não tem como saber, e também não vou ser leviana de colocar suposições, essas pessoas acabam ficando amarradas. Tá certo, eu quero agradecer o espaço aqui, parabenizar o Lucas pelos primeiros dias, porque logo de cara eu vi ele fazendo algumas coisas importantes, inclusive da saúde, da limpeza de terrenos e outras coisas. Vou acompanhar, e você sabe, a gente faz a crítica aqui de uma maneira
educado, uma maneira saudável. A gente não vende alma pro demônio, não. Isso é bom. Você não é o demônio. Bom, certeza, tenho certeza. Muito obrigada. Esse foi o Omar Vidal fazendo uma participação aqui no Panorama Político. Obrigado, Omar. E ainda falando dessas heranças e dessas obras, a gente tem a Pompeu. Choveu um pouco mais, passou um caminhão mais pesado, tem um buraco novo ali. Pô, é um baita buraco, pô. O que me preocupa é isso, aqui não é um buraquinho, é um buraco que eu fiquei com medo de cair dentro e não ia sair, cara. É assustador isso. É uma coisa séria. É impressionante o quão sério é isso. Já tem alguém estudando ali o que dá para fazer para resolver essa casca de ovo? Na verdade, ali está criando um grupo de trabalho que não só vai se dedicar a Pompeu como Taveira. Tá? Então a Pompeu nos preocupa, porque não é normal. Eu fui lá, tá? Tirei a hora que eu cheguei lá, o que me chamou a atenção. Não estava chovendo mais e estava brotando água. Faz sentido, o buraco era fundo. Para ter tido tanta locomoção, todo movimento de terra ali, porque o que se parece? O problema está embaixo. E é isso que é horrível. Porque o problema está... Não dá para ver. Não dá para ver. Então, eu conversei com pessoas técnicas que acreditam que esse problema existe em outros pontos também. Zanata, e ali nesse trecho novo da Pompeu, que era uma obra muito esperada, a gente percebe que o próprio projeto em si não tem uma questão de urbanização, de árvores. Nada. Então a gente vê que é o outro trecho da Pompeu, o trecho antigo, as pessoas usam para caminhada, a gente usa para corrida, mesmo para lazer. Quem tem filhos, esses dias eu passei por lá, vi pais levando crianças com bicicleta. Esse outro trecho novo é calorzão de Araçatuba. É o padrão concreto e sol. Sim, me preocupo com isso, porque nós, araçatubenses, nós temos primeiro um déficit arbóreo. Numa cidade extremamente quente. É um problema que nós temos que lidar, porque tem um problema cultural ainda em Araçatuba. Eu tenho certeza que todo mundo gosta de parar o carro na sombra. A questão é se todo mundo gosta de ofertar sombra. Então é uma questão que nós temos que lidar culturalmente, o poder público tem e vai participar em relação a isso. Aí a questão dos projetos, inclusive até é um absurdo que você vê que é uma cultura que não está só no poder público. Lá, o poder público, na verdade, que dá o tom. Sim, mas a gente vê que nesses últimos anos teve cortes de árvores que eram muito antigas, importantes e que não necessariamente necessitavam ser cortadas. Não, isso aí é uma coisa que nós vamos trabalhar fortemente. Tá? A equipe nossa também no meio ambiente, uma equipe qualificada, técnica, pessoas da área, todas elas que foram indicadas são pessoas com currículo no ambiental, e nós temos inclusive pessoas que nos aconselham, e é legal porque essas pessoas nos aconselham até de forma voluntária, que são extremamente qualificadas para a gente mudar a realidade de Araçatuba e Araçatuba entrar num outro patamar de município verde azul, realmente sanar e cobrir e resolver essa questão do déficit arbóreo, que aí você tem inclusive tem que ter uma mudança na postura da própria prefeitura, porque foi como você disse, a Nova Pompeu ela tem esse impacto negativo. Então não pode, não dá. A própria prefeitura não dá o exemplo. Tem também, se não me engano, a Cidade da Criança, que foi feito no antigo bosque municipal, ali também não tem árvores. Então, dentro da cidade, ele está num lugar extremamente arborizado e arrancaram árvores possivelmente que existiam ali para fazer uma construção legal, é uma área de lazer, mas totalmente sem árvores. É uma coisa triste, a gente tem uma questão cultural a lidar. Então eu entendo que realmente o líder, ele começa a nortear os comportamentos por influência. E eu entendo que hoje eu estou liderando a cidade. Eu entendo essa minha responsabilidade. E eu entendo que entre não só a gestão de contas e de projetos, eu também tenho uma responsabilidade de cultura, de comportamento, da qual eu preciso me comportar naquilo que eu entendo que eu tenho que influenciar. Então nós falamos da questão cultural, da qual eu tenho os meus olhos voltados a isso, e também da questão ambiental. Então Araçatuba é uma cidade do interior. Tem algumas ações já práticas que você, até no seu plano de governo, que você agora quer implantar para o meio ambiente? Tem. É que eu estou com pouco tempo aqui agora, a gente falta pouco tempo. Uma das questões é justamente essa questão da arborização. Primeiro começa um projeto de conscientização e de participação, tá, da população. A população tem que se entender responsável por isso. Depois você tem que ter uma legislação clara, né, das quais são as plantas nativas.
você não pode plantar árvores que não são nativas, árvores de fiação, árvores sem fiação, e a real fiscalização. Né? Não é sair canetando, porém é já um trabalho caminhando para a responsabilidade. Por quê? Porque todos os locais que eu conheço, morei fora do Brasil e tudo mais, e que tem uma estrutura urbanística organizada, ela tem legislações claras e que são fiscalizadas. Então não é só um processo, a pessoa tem a cultura de fazer isso. Não, existe uma legislação clara, e eu estou falando inclusive do exterior. Tá? Então não é só uma questão de comportamento, o comportamento ele é gerado pelo comportamento da liderança. E aí você cria um comportamento comunitário, geral, né? Então isso para mim é muito claro. Então nós vamos partir para isso, né, de forma constante, clara para a população, para quê? Para que o próprio cidadão também entenda a sua responsabilidade. Inclusive até nós temos um problema para lidar nessa questão do meio ambiente com os ecopontos, que não funcionam de forma adequada, muito lixo sendo jogado fora do ecoponto por causa de horário de atendimento. Nós temos algumas questões que a gente vê da população e nossa também para lidar com tratamento animais que nós temos na cidade. Então tem todo um ecossistema, uma situação conectada, né, para poder gerar uma legislação clara, uma fiscalização eficiente, educativa, né, e isso vai mudar o comportamento da cidade e vai nos beneficiar a todos. Zanata, e rapidamente, e a Zona Azul? A gente sabe que é um mal necessário, ninguém gosta de pagar, mas também ninguém gosta de ficar rodando e não ter vaga para estacionar, então precisa ter. Você deve renovar com a empresa que estava prestando serviço? Você já tomou alguma decisão? Na verdade, nós estamos tentando chegar a uma parceria com uma instituição daqui de Araçatuba. Então a nossa intenção é diferente. Nós sabemos que é necessária a Zona Azul. Isso eu sei, até porque eu mesmo fiz um dos maiores estudos aqui do Legislativo a esse respeito. Então, o que nós entendemos? Que seria eficiente se nós tivéssemos uma instituição de caridade assumindo a operação e as receitas da Zona Azul. Isso daria para as pessoas, inclusive, um sentimento diferente. Estou pagando, mas estou ajudando quem precisa. Isso. Não sei para onde está indo esse dinheiro que eu estou pagando. Totalmente diferente, Sim. Entendeu? Então, uma instituição séria, uma instituição... Estamos tentando, esse é o ideal, tá? Então não depende da minha decisão, depende que a instituição aceite. Então é a intenção nossa. Em relação ao trânsito, a gente acompanhou nos últimos anos que a Guarda Municipal atuou muito em relação à fiscalização e multas dos motoristas. E a gente sabe que se o motorista comete uma infração, ele realmente precisa ser multado. Porém, ao mesmo tempo, houve um aumento de mortes no trânsito de Araçatuba de 2004 comparado com 2003. Ou seja, só essa atitude de reprimir e punir quem cometeu infrações não gerou os resultados esperados, tanto que o número de mortes aumentou consideravelmente. Você tem algum projeto, algum plano para fazer com que esse número de acidentes e mortes diminua já agora em 2025? Primeiro, é uma avaliação nossa mesmo de tudo que é a nossa responsabilidade, questão de sinalização e estrutura. Tem algumas coisas que a gente vê aqui que não são funcionais, desde valetas e outras coisas, outras decisões. Então, uma revisão própria nossa. Porém, Araçatuba precisa de um projeto de educação de trânsito. O araçatubense não dirige bem. Isso é um fato. O araçatubense não usa seta. Não, passa na rotatória na mão da saída. Então nós temos um problema já também de... Aí volta, é mais um problema cultural. Sabemos que isso passa por um bom projeto de educação de trânsito, né, de orientação, inclusive, não simplesmente de só sair por aí montando. Não, sim. Que isso não é é a questão mesmo de mudança de cultura. E as pessoas são aptas a isso. É o que eu falei para você. Acredito, quando a proposta é clara, ela é objetiva, ela demonstra valores, o índice de aceite é muito alto. A população quer viver em harmonia. Isso é a realidade da grande maioria das pessoas, em Araçatuba principalmente. Sim, e até por querer viver em harmonia, a gente vai falar rapidamente antes de entrar no intervalo sobre segurança. Tem algumas praças que foram revitalizadas em Araçatuba, infelizmente não tem muita árvore também, foram revitalizadas, poderia ser um espaço utilizado com mais frequência pelas famílias, mas a gente tem toda uma questão de segurança, a gente tem também a Praça do Skate, que é diferenciada pela construção dela, mas também ali é um pouco complicado em alguns dias.
Qual é a sua relação com a Guarda e a sua relação também, seus projetos para a segurança de Araçatuba? Tá, só finalizar, eu quero ampliar a relação com os aplicativos e nós estamos estudando a questão do transporte público. Os aplicativos é um bom remédio, é uma boa resolução para essa questão. Aplicativos de corrida? De corrida, de celular, de carro, de corrida, seja até moto, independente. Isso ajuda muito o trânsito. Então nós queremos melhorar e valorizar esse serviço. Em relação à Guarda, a Guarda é uma das instituições que eu me relaciono assim, desde antes da posse, e muito bem, e acho que merece uma valorização e uma atenção maior do que tem que ser dado, porque eles são muito importantes para nós. Aí entra a questão, eu estive agora em São José dos Campos e me impressionou a estrutura deles de tecnologia, que tem gerado um índice de segurança pública absurdo. A cidade tem um índice de resolução de 90% dos casos de crimes. Tem instalação de câmeras? Tem, aí que tá. Né? Só que eles estão chegando a 1.600 câmeras. Câmeras com um sistema maravilhoso de inteligência artificial, de reconhecimento facial, de reconhecimento de carros furtados e tudo mais. Isso gerou assim, um impacto na cidade muito forte. Eu estive lá no centro de inteligência, né, de segurança e inteligência, e eu vi as forças todas trabalhando juntas, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Federal, em conjunto, né, trabalhando com aquela tecnologia. Nós queremos começar a implementação aqui em Araçatuba. Né? Aquela é a nossa meta, é uma grande meta, mas nós vamos começar. Isso vai gerar um senso de segurança para quê? Para nós ampliarmos justamente os pontos de entretenimento, que são as praças. O mais bacana disso é que Araçatuba tem os pontos, só não tem a infraestrutura. Então, como você disse, o zoológico, nossa intenção é criar um grande parque, a Praça do Skate, a Fazenda do Estado, o Peba, o Miguelão. São locais que a população deseja. Eu lembro que já existem, não precisam criar do nada. Não, então é uma questão de infraestrutura que nós pretendemos e vamos investir nisso. Eu me lembro na campanha que eu estava tendo uma reunião para outra, agora na campanha para prefeito, e eu vi uma família caminhando ali no Miguelão com um celular à noite porque estava escuro. Eles queriam ver o chão que eles estavam pisando. Isso não pode acontecer. Então, nós entendemos que a Guarda é parte dessa qualidade de vida, dessa mudança e desse entretenimento. Para quê? Para que nós tenhamos opções. As famílias querem essas opções. E quando o local está bem cuidado e está bonito, a população ocupa. O bom cidadão ocupa. Sim, as cidades que têm grandes parques, você passa final de tarde ou mesmo começo da manhã, final de semana, estão todos bem ocupados, frequentados e de forma pacífica e segura. Nós teremos. Ainda nos próximos 2, 3 anos? Ah, não, eu pretendo já começar logo a pensar nisso já. Eu depender de mim, antes disso até. Pessoal, agora são 9h34. Hoje eu estou aqui com o prefeito de Araçatuba, Lucas Zanata. No próximo bloco e último bloco nós voltamos, ainda tem muito mais. Eu sei que quem está escutando fica aflito. Ai, pergunta tal coisa, pergunta de... Infelizmente o nosso tempo é limitado, mas a gente volta, vai para o intervalo e volta rapidinho para o último bloco. Se você quiser, manda sua pergunta lá no Facebook Suelen Giron. Até já. Estamos apresentando Panorama Político. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive. O resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu. Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive. Única e diferente. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. 104,3.
Araçatuba é Jovem Pan. Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18 99750 6170. Acesse dwjengenharia.com.br. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Voltamos a apresentar Panorama Político. Panorama Político, Jovem Pan. São 9h37, estamos de volta. Você está na Jovem Pan, Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Panorama Político e eu sou a Suelen Giron e estou aqui hoje entrevistando o prefeito de Araçatuba, Lucas Zanata. Lucas, vamos continuar aqui para o último bloco. Eu sei que tem muita gente aflita, tem muita coisa que a gente gostaria de perguntar, mas infelizmente não vai dar tempo. A gente chama o Lucas aqui outro dia, até porque agora ele está falando dos projetos, dos planos, das metas, mas daqui a mais um tempo aqui para frente a gente chama de novo para cobrar o que saiu do papel, que deu certo de fato. O orçamento deste ano, a previsão é superior a 1 bilhão. Isso é suficiente para arcar com essas despesas, com as necessidades? Como equilibrar as contas públicas com as demandas? E também, como está o caixa da prefeitura hoje? O caixa da prefeitura, nós estamos até já nos organizando, inclusive ontem tive que dar aquela satisfação para os professores. O começo de ano sempre é mais difícil, né, porque ainda várias receitas vão entrar, então o começo de ano ele é mais complicado, ele se paga, né? Eu entendo que o orçamento ele é robusto, pode ser melhorado em 2 quesitos. Primeiro, o aumento da eficiência, que é o que nós estamos buscando. Eu acredito realmente que nós vamos aumentar muito a eficiência por uma questão de gestão, né? Como é o caso da saúde. A outra coisa que nós estamos muito focados é na elaboração de projetos. Isso é uma coisa que nós temos conversado muito. É difícil, porém existe pessoas qualificadas para isso. E nós estamos buscando e vamos qualificar outras. Existe muito dinheiro a ser encaminhado, desde projetos na área de educação, cultura, saúde, esporte. Esses projetos têm que ser muito bem elaborados, porque existe recursos do governo do estado, do governo federal e até fundo perdido e de bancos, tal. O município pode participar disso. O município pode receber altos investimentos, só que tem que ter projetos muito bem elaborados. Uma outra coisa também que nos chama a atenção, e essa eu quero me dedicar muito a isso, é que a Araçatuba também tem condições, através das suas empresas e até pessoa física, de gerar os incentivos fiscais. Por exemplo, o Fundo Municipal da Infância, da Juventude e do Idoso. Todo cidadão e toda empresa de Araçatuba pode destinar uma parte do seu imposto de renda. Deixar bem claro, gente, não está pagando nada a mais. Você vai pagar R$10, você vai pagar R$10, não muda. A diferença é que, em vez de você pagar os R$10 todo para o governo federal, você vai deixar uma pequena parte para o fundo de Araçatuba. Aí você vai fazer 2 DARF, em vez de pagar 10, você vai pagar 9,80, por exemplo, né, ou 9,50, e a outra, o valor você vai destinar ao fundo. Nós fizemos um levantamento e é possível que, se todos os araçatubenses fizerem essa destinação daquilo que eles já vão pagar de imposto de renda, por exemplo, eles podem destinar para esses 2 fundos até R$20 milhões. Você imagina o impacto positivo que você vai ter na assistência social. Então, assim, são formas de você potencializar, fora os outros incentivos, que pode ser através do ICMS e tal, e trazer isso, projetos culturais, criar os fundos. Eu quero criar o fundo, por exemplo, do meio ambiente. Existe, inclusive, através da criação de um conselho, o fundo de esporte amador. E existe recursos. Então, dessa forma, além da gestão... Precisa também ter as ideias e bons projetos. Os projetos têm que ser
eles não podem ter falhas, eles não podem ser amadores, os projetos têm que ser tecnicamente viáveis. Entendeu? Então, e outras coisas também que nós vamos propor, parcerias público-privado. Né? Esse é um assunto que eu vou até deixar para outra hora, porque ele se consolidando é algo tão bacana que pode acontecer e a notícia tem que ser dada bem quentinha. O Zanata falou no intervalo que tem muita coisa que ele já planejou, já tá para sair, mas que ele vai deixar para falar, infelizmente, quando o negócio já estiver andando. Eu sou bom de guardar segredo. Você lembra da minha vice? Da sua vice que você guardou por meses. E eu ia falar isso. Você é uma pessoa estratégica. Você guarda segredos. E que vice, viu? Como eu gosto da Marionice. Muito legal. O que eu tô mais surpreendido é que, assim, quando eu a escolhi, as pessoas me achavam louca. Ela falava, pô, você é louco? Mas quando você conhece... Hoje, se você falar da Marionice, todo mundo quer. Todo mundo ficou assim, com aquela sensação, quem é essa mulher? Ela é Aí fantástica. você começa a acompanhar, eu não conheço pessoalmente, mas eu assisti a muitas entrevistas do Lucas e dela para fazer essa entrevista de hoje, e eu falava assim, gente, mas não dá para levar a Nice também, porque ela tem uma história traga ela de é fantástica. Vida interessantíssima. Nice, fica aqui já o meu convite público, depois eu te ligo pra gente acertar a sua vinda aqui. E assim, já que você é ótimo estrategista e ótimo em guardar segredo, eu vou fazer uma pergunta que muita gente quer saber, tá esperando. E vamos ver se você vai guardar o segredo ou se você realmente vai ser sincero. Você vai ser candidato a deputado, seja estadual ou federal, nas próximas eleições? Não vou. Esse eu não tô guardando segredo, não. Isso eu não vou. Eu vou cumprir o meu mandato. Eu não vou ser candidato na próxima eleição de 2026. Tá solucionada aqui a dúvida e ele tá falando aqui que isso não é um segredo. A gente sabe que o seu relacionamento com o Bolsonaro, com a família do Bolsonaro, é muito próximo, até porque você é conservador, é do PL. Qual é a sua proximidade exata com o Bolsonaro? A mesma proximidade, eu tive com o Bolsonaro e tal, até porque ele usa a camiseta do Aia direto, estava semana passada de novo. Até eu tava vendo hoje, falei que rapaz, preciso mandar nova agora pra ele. Porque ele gosta da camiseta do Aia. Ele tá sempre com aquela camiseta. Tá, ele falou outro dia até, falou assim, tinha um amigo lá, o Pugina tava lá. E ele falou pro Pugina, rapaz, a camiseta que eu mais uso é do Araçatuba. Então, eu tenho muito bom relacionamento, primeiro com o Ricardo Salles. O Ricardo Salles é um amigo, eu gosto muito do Ricardo, um cara competente, parceiro, tenho assim, também aprendo com ele, porque é um cara muito experiente na política, então eu tenho esse bom relacionamento com ele. Tenho um bom relacionamento com o Marcos Pontes, senador, que inclusive veio me apoiar e eu fiquei muito honrado disso. Eu conheci o Marcos Pontes quando ele foi pro espaço. Eu trabalhava em Bauru na época, ele é de lá, sim. Então eu tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes e ele é uma pessoa muito humilde, muito acessível. Ele é fantástico, fantástico. E tem uma relação também muito boa com o Eduardo Bolsonaro, né? Até de conversa pelo Instagram, e é um cara que, até esses dias que eu acho que ele estava no jogo lá do Botafogo, né, na final da Libertadores, ele mandou uma mensagem, não tava com a camisa do Aia não, mas deu certo. Então, é uma pessoa que tem uma boa relação. Tem uma boa relação com o Tarcísio, porque desde a outra campanha, né, ainda encontrei ele esses dias, e temos alguns planos já, inclusive desses que eu estou guardando segredo. Então, assim, essa relação. O Bolsonaro, ele tem uma responsabilidade nacional muito grande. Então é o que eu menos encontro. É com quem eu menos vejo. Justamente até pela demanda dele, porque é um líder, né, não só nacional, com toda a repercussão que ele tem internacional, mas eu tenho um carinho por ele imenso. Minha esposa, então, a Priscila, ela gosta demais dele. Então é um cara que eu admiro muito e eu tenho certeza que é o próximo presidente do Brasil. Zanata, mas nesses 2 primeiros anos como prefeito, o presidente será o Lula, que é totalmente oposição ao Bolsonaro. Qual é a sua abertura, o seu diálogo com o governo federal de hoje? No institucional, normal. Né? Você chegou já a ter contato com alguém do governo federal? Já procurou marcar? Eu ia ter uma reunião que foi convidado os prefeitos, eu não fui. Que na verdade seria com o Alexandre Padilha, mas agora eu vou no próximo, porque existe esse relacionamento institucional. Então, com certeza eu vou ter que estar lá, vou ter que estar em contato, apesar do contato que eu tenho no Congresso com esses deputados, com o senador, né? O próprio Valdemar Costa Neto, que é o presidente do meu partido, tem esse contato com o governo federal, porque existem as questões institucionais que têm que ser conversadas. O Tarcísio mesmo tem esse relacionamento com o governo federal, que é necessário, é o governo federal do Brasil. Apesar de eu não gostar do presidente. Precisa. A gente tem que ter essa abertura, esse diálogo. Uhum.
Certo. A gente falou sobre questões da cidade no bloco anterior, mas tem uma questão que é importante que eu preciso mencionar, que é da educação. A gente não falou sobre educação, você chegou a falar da parte do salário dos professores, que ficou faltando uma parte, vai ser pago, mas quais são os projetos para a educação agora? A educação a gente reconhece que é uma pasta que vem rodando bem. Tá? Nós vamos melhorar sim. Tem uma questão para resolver do transporte, que eu como vereador tinha levantado alguns problemas no transporte, falta de rastreamento, dúvidas inclusive em relação à estrutura do transporte educacional. Tem projetos que nós estamos conversando para agregar, trazer. Tem uma questão também com os professores, nós percebemos os professores com demandas burocráticas muito grandes, e meu pedido aqui é uma redução dessa demanda burocrática, né? O professor é peça importante disso. Então, é uma pasta que nós entendemos que há muitas melhorias, mas, assim, comparado, eu peguei uma pasta que é um caos, que é a saúde, né, e eu vejo o outro e reconheço, né, sempre eu tenho elogios à ex-secretária Silvana. Então, nós entendemos que temos muitas melhorias e ampliações e mudanças, inclusive, no trato com os professores, mas que é uma pasta que ela vem bem. Eu entrevistei a Sol, do autismo, logo depois da eleição. Aí é uma questão bacana, que aí você vai entrar por causa do autismo. Essa já é o ponto negativo que nós vamos trabalhar. E a gente falou bastante sobre isso, essa dificuldade da inclusão das crianças na educação, a questão da preparação dos professores, não por uma questão pessoal, mas às vezes de falta de capacitação, falta de estrutura mesmo. Às vezes você está numa sala de aula com 20, 30 alunos e um aluno ali demanda mais atenção, demanda mais cuidado e não tem um professor auxiliar, um professor assistente. Tem também uma questão da falta de comunicação. Eu, como jornalista, especialista em comunicação, já falei aqui várias vezes, eu sou professora de comunicação oratória, eu defendo a comunicação e o diálogo, e a Sol estava me contando que muitas vezes as mães não têm acesso aos professores. Claro que não dá para uma professora ficar conversando com todas as mães na saída da escola, a gente sabe disso, mas quando tem algum fato muito importante, isso vai escrito por agenda, e às vezes uma conversa, entender o lado uma da outra, digo assim, eu tô falando mãe, mas isso se aplica também a pais, de um lado dos pais e dos professores, isso é muito importante, porque fica às vezes a gente pega um ranço, eu vou falar desse jeito, então fica com raiva, mas porque você não teve contato, e a partir do momento que você vai lá e conversa, você entende o lado da outra pessoa. Tem também. Esse lado que você está propondo, você tocou justamente no ponto negativo, que é a questão das crianças atípicas. Nós temos um plano, um projeto que nós estamos estudando, é um dos que eu ainda não posso abrir, porque acredito que se tornar viável, vai ser um impacto muito positivo para essas mães e para essas crianças, porque aí é um ponto onde realmente eu tive os meus questionamentos em relação à estrutura anterior. As crianças atípicas. Então isso gera muita tristeza para as mães, já gerou muitos conflitos e é muito difícil para muitas professoras. Então, você imaginar que uma professora tem que dar conta de duas realidades dentro da sala de aula, também não é fácil. Sim. Não é fácil. Então, nós estamos sim pensando num projeto que eu espero que ele dê certo, eu espero que a gente consiga estruturá-lo. Tudo indica que sim, que é possível, mas esse é o ponto negativo da educação que nós Porque aí atacar. Sim seria algo tirado do zero. Sim. Que precisa ser construído esse é um zero. ponto para nós assim, extremamente importante. Certo. Jonathan, abre para mim, por favor, quem está aqui, para eu dar um oizinho para nossa... Um abraço para quem está ouvindo a gente pelo rádio e não consegue interagir nesse momento, mas para quem está ouvindo a gente pelo Facebook, tem bastante gente. O Gabriel tinha acabado de perguntar da inclusão. Gabriel, acabei de fazer a pergunta, eu não tinha visto. A Nara Franco está falando aqui sobre engenharia urbana e trânsito. Tem muita coisa para fazer nessa cidade. Um abraço para Mariana Lopes Tereza, que sempre está aqui na audiência. Projetos na cultura com recursos das empresas. Faltou uma mensagem ali. O José Antônio também falando sobre o trânsito nas suas aviação e Rua do Fico. Tem mais gente aqui falando de trânsito, a gente não abordou. A zona rural que está precisando de muita atenção. O programa está chegando ao fim. Não dá para a gente perguntar sobre muita coisa. Lucas, sobre o trânsito da cidade. Vamos falar sobre o trânsito. E quando a gente projeta um crescimento, seja desenvolvimento econômico, seja pelo turismo da saúde, a gente pensa em mais pessoas vindo para a cidade.
Já tem algum planejamento, alguma... Já, nós entendemos já obras que têm que ser feitas, são necessárias. Você tem que criar a ideia do anel viário em Araçatuba. Uma ideia que ela tem que ter essa ideia circular, não que ela seja uma figura exata, mas a Araçatuba tem um funil que é a Praça Rui Barbosa. Isso faz com que você não cruze a cidade em linha reta. Então é necessário que crie os anéis no entorno. Né? Talvez, você vê a obra ali da Pompeu, Valdir Felizola, Araçás, que é na verdade a mesma avenida, foi extremamente importante para a cidade, um impacto extremamente positivo, mas nós temos que pensar nas próximas. Então, por exemplo, tem a João Arruda Brasil, que ela precisa ser finalizada ali perto até da Boiadeiro, do condomínio Barcelona. Tem um problema seríssimo da Caranrezec, que foi autorizado. Você vê, isso tudo tem a ver, inclusive, com o desdobro. Como? Isso, inclusive, tem a ver inclusive com o desdobro, que foi proibido. E aí você teve só o lançamento desses condomínios, longe da cidade, longe da infraestrutura, e não houve nenhum investimento na via Caranrezec, o que já gerou morte e tristeza. Então é um problema seríssimo ali da... Entendeu? Porque você aumentou a densidade populacional ali no caminho para Taveira, que já está vivendo um problema. Então você vê como que o planejamento é importante. Como que você tem que pensar dessa forma. Por quê? Porque a hora que você cria as unidades habitacionais, você tem que ter conexão com a cidade. E eles não têm conexão com a cidade da forma necessária, da forma correta. Então nós estamos pensando nisso sim. Nós temos que criar essas ampliações. A cidade tem que crescer já com essas obras planejadas, ou em muitas delas já feitas, daquelas que nós já estamos falando, inclusive de locais já habitados. Você falou de crescimento, concordo. Nós precisamos ter esse planejamento e nós temos. Mas veja bem, nós temos hoje dentro da cidade um fluxo imenso de pessoas na Zona Norte, e a João Arruda Brasil, ela tem uma parte imensa ali entre ali é o Ipanema e o Monte Rei, que é uma avenida de terra até hoje. Então, é um problema que tem que ser resolvido. E é uma avenida que ainda alaga. Tem essa. Tem essa. É uma via muito importante da cidade que ainda alaga. Em pleno 2025 ainda não, mas pleno 2024 ainda estava alagando. Então, pra você ver, aí fez a obra da Pompeu e ela tem um problema de afundar. É sério. Então, assim, nós temos problemas daquilo que já foi feito ou que não foi feito dentro da cidade. Então é uma preocupação que nós temos. E se nós tivermos que refazer alguma obra? Essa é a minha preocupação. Eu não posso ter uma avenida nova que a cada verão um buraco novo de 2 metros se abre. Não é um buraco de asfalto, aquelas panelas que a gente tinha antes. É buraco mesmo. Buraco, uma pessoa cai lá dentro. Um veículo pode cair lá dentro. Uma moto pode entrar inteira lá dentro. Pode acontecer algo extremamente grave. Então tem essa questão também, daquilo que infelizmente pode ter que ser refeito. Jonathan, deixa eu dar mais uma olhada aqui na nossa audiência, que a gente já está chegando ao final. Tem bastante gente assistindo, acompanhando. Sei que tem bastante gente querendo fazer. Sobre a zona rural, existe a possibilidade de asfaltar a entrada principal dos assentamentos? Existe. Isso é uma parceria com o governo do estado. Teve, na época, um projeto. Araçatuba deixou de receber, ou quando recebeu, fez em outros locais de menos densidade populacional, não só os assentamentos, a própria Jacutinga carece disso, que é um bairro tradicional. Então, nós buscamos essa parceria assim, com o governo do estado, e acredito que, do jeito que vem o governo Tarcísio, o problema é que o governo federal vai atrapalhar muito com a política fiscal, o que vai resultar numa diminuição de caixa de investimento dos estados e dos municípios. Eu tenho uma preocupação muito grande, não só com o desastre econômico que é o governo federal atual, como com a reforma tributária, que está tirando recurso, vai tirar muito recurso nosso. Zanata, você tem 1 minuto para você mandar um recado para as pessoas, dar suas considerações finais. Qual é o recado que você dá para quem está escutando a gente agora? Todos os moradores de Araçatuba, os vereadores, tem vários vereadores que estão aqui na nossa audiência. Sei também que tem vários colegas jornalistas. Um abraço para todo mundo que está escutando aqui a gente. Qual é a sua mensagem final? Bom, eu quero dizer para vocês que eu tenho um orgulho muito grande hoje de ser prefeito de Araçatuba. Algo que ocorreu de uma forma até natural, não foi um plano que eu fiz na minha vida para persegui-lo, foi ocorrendo. Mas eu tenho orgulho porque eu sou araçatubense nato, eu sou araçatubense de tradição, e eu amo essa cidade. Como eu disse, não me faz melhor, mas me traz muita responsabilidade. Eu acredito que Araçatuba tem todo o potencial de viver uma nova realidade. Eu acho que é uma questão de gestão mesmo. Eu acho que é uma questão de posicionamento. E eu me lembro, como eu disse agora na minha posse,
Qual que era o meu maior objetivo? Mudar a cultura política de Araçatuba. E o que isso vai resultar? Em crescimento, em prosperidade. Então eu acredito que Araçatuba vai ser uma referência. Acredito nisso e acredito que logo nós vamos colher esses frutos. Então queria dizer para vocês assim, da minha alegria, fico feliz com o pessoal participando, né? Agradeço muito o apoio da minha família e digo para vocês assim, o quão é importante o que eu vivo. A minha esposa Priscila, que está me apoiando, que edifica a minha casa, que fica do meu lado, me aconselha. O meu filho Gianluca, que me acompanha sempre. Aonde eu estou, meu filho está comigo e com a minha esposa. Isso é muito bom, isso me fortalece. E agradecer a todos, fico feliz dos vereadores estarem participando, até porque é importante que a gente tenha essa energia, esse contato, essa Câmara livre, essa Câmara renovada, né? E também que acompanha pessoas ali experientes, né? É a junção do novo com a experiência. Então eu fico muito feliz com tudo isso e muito obrigado. Um bom ano pro AIA, que eu fico feliz do AIA estar na 4. Acredito que de tudo isso também nós vamos ter um bom ano também de futebol aqui em Araçatuba. Obrigada, Zanata. Eu sei que você que está ouvindo, com certeza está falando assim, mas você perguntou disso, não perguntou daquilo. Eu te entendo, o nosso tempo é limitado, e olha que a gente ficou aqui quase 2 horas, é bastante coisa. O Lucas deu um panorama geral de como deve ser o mandato dele, principalmente nesse primeiro ano. Mas é importante a gente relembrar algo que eu falo aqui quase todos os dias no Jornal da Manhã. A participação das pessoas, ela é muito importante. A gente só ficar discutindo isso em mesa de bar, em rodinha, tumultuando grupo de família, não vai trazer soluções de fato para a nossa cidade. Então participe, vá às sessões da Câmara, cobre os vereadores, cobre o Zanata também, ele aqui bem tranquilo, falou que está aberto às críticas, mas sempre, claro, de uma maneira respeitosa e pensando nos interesses do coletivo, da cidade, porque é isso que a gente deseja. E também quero reforçar aqui o meu agradecimento à audiência. Uma das coisas que eu mais me orgulho aqui nesse trabalho na rádio é da audiência qualificada, pessoas que estão em busca de informação, pessoas que estão em busca de notícias de alto nível, que a gente quer debater ideias, a gente quer as melhores soluções para a cidade e não simplesmente ficar aqui tumultuando ou ofendendo, nem acusando ninguém. A gente está de olho, a gente vai sim fiscalizar, vai cobrar, você também como cidadão. Achei muito legal os vereadores estarem aqui com a gente também, escutando e participando. A gente vai conversar com eles também ao longo deste ano, assim como de outras cidades. Eu agradeço a audiência, são 9 horas e 58 minutos. Chegamos ao fim do primeiro panorama político deste ano. Agradeço a presença do prefeito Lucas Zanata, agradeço a ajuda do meu amigo jornalista e técnico Jonathan Alves, você que acompanhou pelo 104.3 do seu rádio, pelo site LR1, pelo aplicativo LR1 e pela página do Facebook Suelen Giron, muito obrigado. Se você perdeu algum trecho da entrevista ou quer rever alguma parte, está disponível na página do Facebook e ainda hoje no YouTube, canal Suelen Giron. Sábado que vem tem mais Panorama Político, tenha um ótimo fim de semana, um excelente ano e até segunda. A Malibu Exclusiva.